mais um episódio do The Dealers, todas as terças-feiras, às 18 horas, nesse mesmo canal que você está assistindo agora. Então, por favor, assine o canal, dê o seu like, ative o sininho para receber notificações e tudo que for possível para você não perder mais nenhum episódio do The Dealers. E nós temos hoje o primeiro The Dealers International, ou eu deveria dizer internacional, porque temos aqui um companheiro, um querido de Portugal, de Lisboa, e ele na verdade, ele é um sucessor de um lojista que está lá há muitos e muitos anos, e ele optou há 3 anos a trabalhar com o pai, e tem uma visão muito diferente e moderna do como se deve operar um departamento, uma loja de usados hoje. Então eu estou aqui com o Salvador Madeira, muito obrigado por estar aqui. O Salvador é da Max Auto de Lisboa, muito bom. São Domingos de Rana. São o quê? São Domingos de Rana. São Domingos de Rana. É isso que ele quis dizer. Eu vou ter que falar algumas vezes aqui, repetir o que ele fala, porque ele fala bem português, pá, e às vezes a gente não entende. Eu tô aqui também com a co-host Fabiane Mendes, vulgo a princesinha dos seminovos. Não. Ela vai... Você quer contar essa história? Por que você é a princesinha dos seminovos? Por que você inventou isso, né? Por que eu inventei isso? Bom, essa história foi inventada porque meu pai foi presidente da Fenalto Durante 22 anos. E aí ele colocou isso como ser da princesinha. O que é a Fenalto? A Fenalto é a Federação das Associações de Lojistas do Brasil inteiro, não é isso? E teu pai foi lojista também. Meu pai foi lojista. Teu pai tem auto shopping também. Foi. Então você nasceu nos seminovos. Nasci nesse berço Nesse maravilhoso. berço esplêndido que é dos seminovos. Muito bom, muito bom. Eu tenho Salvador, fale. Eu tenho acompanhado os vossos episódios e o Capral fala sempre isso quando a Fábia aparece. Sempre. É impossível. Ok. Ô, Salvador, vamos falar de você, que você é a atração aqui. Eu quero saber de você o seguinte. Você trabalha há 3 anos na Max Auto, é isso? Correto. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer estar na vossa presença no podcast que eu acompanho e gosto sempre de ver. Um minutinho. Nós temos audiência em Portugal, gente. Isso é sensacional. Vamos lá. Tem audiência em Portugal e não sou o único. Não é o único? Sou o único. Muito bom. Se você for às métricas do YouTube, vai ver isso. E agora vai aumentar, porque um convidado de lá... Claro. Vai partilhar em Portugal, vai ter mais ainda. Não, eu comecei na Max Auto, uma loja que o meu pai criou já há 20 anos. Então a Max Auto tem 20 anos. Max Auto fez 20 anos em junho deste ano. Em junho deste ano. Muito bom. Já é 2 décadinhas. E você tem 27. 27 anos, ok. Eu comecei há 3 anos na Max Auto e eu gosto de contar a história de quando entrei, porque não era o que eu nem o meu pai queríamos. Então é bem interessante, porque eu tirei um curso de gestão de empresas, que é administrativa, acho que é... Administração de empresas. Você estudou administração de empresas. Então você não é aquele cara assim, o que você faz? Vendo carro. Por quê? Não estudou? Não, eu estudei. Fala aí. Não. Eu estudei e acredito muito que hoje em dia, principalmente, um vendedor de viaturas, de automóveis, não pode ser o vendedor de antigamente. O cara que não estudava, que não se especializava, que não olhava a métricas. Hoje em dia eu acho isso muito difícil. E no futuro eu acho que vai ser mais difícil ainda. Tá, e você... Então, você disse que nem você nem teu pai queria que você trabalhasse na loja. O meu pai, enquanto eu fui crescendo e eu acompanhei a Max Auto porque eu era muito novo quando ela abriu, sempre foi no intuito de eu trabalhar noutras empresas antes de entrar na Max Auto. Ter uma experiência diferente, conhecer um mercado diferente, especializar-me também em outras coisas, não ir logo diretamente para vendedor de automóveis. Só que o que aconteceu foi, eu terminei o curso no meio do primeiro ano da pandemia e os meus colegas foram todos para o desemprego. Ninguém arranjava emprego na altura, ali em novembro de 2020. E eu trabalho desde os 18 anos, aos 14 já trabalhava
em trabalhos para jovens e eu não me via a ficar em casa sem trabalhar. Então eu disse, eu vou para a Max Auto porque é a oportunidade que existe agora e a gente vê. E não saí mais até agora. Muito bom, muito bom. E você falou de métricas. Mas quais as métricas que você vê lá na Max Auto? O que você presta atenção? O que é... Aliás, qual é a tua função? Me conta um pouquinho, vamos falar um pouquinho da Max Auto. Vamos. Depois você fala das métricas. A Max Auto tem 20 anos. Correto. Ela hoje tem 20, 30 carros em estoque, mais ou menos. À volta disso. À volta. 25, 30 carros em estoque. Em estoque. E vende quantos carros por mês? 31. 31. Então ela gira mais que uma vez por mês. Eu vou dizer para você que, eu não vou dizer para você que é impossível isso acontecer no Brasil, mas que é muito difícil. E aí, eu acho que todo mundo tem que prestar atenção. O que é feito? O que vocês fazem para isso acontecer? Não, eu, como o Caporal sabe, eu estou aqui no Brasil a ganhar conhecimento, a visitar concessionários, a visitar lojistas, e eu a falar pessoalmente com vendedores e com donos de loja, eu sei que isso não existe. E se existe é muito raro. Essa girar uma vez por mês, 12 vezes ao ano. E o que você disse? O que a Max Auto faz para poder girar tão rápido? Aliás, você acha mais importante? Eu já fiz essa pergunta para você, vou fazer outra vez, né? Giro ou margem? Giro todos os dias. Giro todos os dias. Por que giro é mais importante que margem? O que nos traz a esse raciocínio e a essa conclusão é que quanto mais tempo um carro fica em estoque, mais caro fica. E quanto mais tempo ele fica em estoque, menos valor você vai conseguir na venda. Então, vender rápido o carro para não ter dinheiro parado, girar o dinheiro. Porque uma coisa muito fácil de você conseguir fazer essa análise é, se você vender, vou fazer aqui uma análise do Brasil, que eu acho que consigo fazer. Se você tiver um carro de 70 mil reais, você demorar 2 meses a vender, você ficou com 70 mil parados 60 dias. Eu, se vender esse carro de 70 mil por uma margem mais pequena, por um valor menor, eu volto a investir esses 70 mil euros noutra viatura. E então eu, se calhar, em 60 dias, vendo 3 carros com esse investimento. E é assim que a gente olha para as coisas. Muito bom. E eu, a semana passada, estava aqui até a falar com alguns funcionários da Autoavaliar, a mostrar algumas coisas que nós fazemos em Portugal, e reparei que este ano a nossa previsão de giro é 12,7 ao ano. 12,7 ao ano. Correto. Muito bom. Excepcional. E agora, uma outra pergunta para você. Vocês dão desconto na Max Auto? Vocês negociam o preço do carro? Você adora fazer essa pergunta, não é, Caporal? Aqui no Brasil, o desconto é quase obrigatório, pelo que os lojistas dizem. Em Portugal, na Max Auto, a gente não faz desconto. Não, mas espera aí. Então você está dizendo que só no Brasil dá desconto. Em Portugal o pessoal não dá desconto. Não. Em Portugal também dá desconto. Igual. Mas na Max Auto, e quando a Max Auto foi criada, o propósito já foi nesse sentido. De ter preços atrativos e de não dar desconto. Entendi, mas aí como é que vocês conseguiram implantar isso assim? A primeira coisa que nós... Porque aqui, se falar isso, eu falo assim, nenhum cliente vai trabalhar com a gente, porque o cliente não quer. O cliente gosta de negociar. Mas era essa a pergunta que eu ia fazer. Porque tem uma questão de educar o seu cliente para isso também, não? Não sei, deixa ele responder, vamos ver. Assim, eu sei como funciona em Portugal. No Brasil, se não tiver a falar certo, vocês podem me corrigir. Em Portugal, existe a cultura do desconto. Existe. Ótimo. E vai existir. Nós somos latinos. Dificilmente um cliente chega à loja e não pede desconto. Ok? A questão não é se o cliente pede ou não pede. Porque isso a gente sabe que o cliente pede. A questão é você mostrar valor no seu produto e de uma forma correta e de uma forma honesta dar a entender ao cliente que o preço que ele está a pagar é um preço justo. Então, nós não precisamos dar desconto, porque nós temos preços competitivos. Se o cliente quiser um carro bom, em bom estado, dentro daquele mercado, ele compra a Max Auto, antes de comprar a concorrência. Eu vou complementar a tua resposta, falando para a Fabi. Foi mais difícil convencer os clientes internos
do que os clientes externos. Ou seja, os próprios colaboradores têm uma resistência enorme, porque é uma mudança de cultura para eles, etc. Então eles acham que o cliente não gosta. Mas imagina o pessoal que já nasceu comprando na internet, ou mesmo é muito fácil hoje você conduzir o preço do carro se você não tiver um sobrepreço. E a gente vai falar bastante sobre isso, porque ele vai falar das métricas. Né? A gente já fala das métricas. E para complementar o que o Caporal falou, isso é verdade. Nos vendedores de automóveis que já passaram na Max Auto durante 20 anos, os vendedores que mais facilmente assumiram essa realidade foram os jovens. Fui eu, foi o meu colega Bernardo, que entrou na Max Auto com 18 anos. Então são pessoas que não conheciam o mercado, não estavam viciados. Então foi fácil nós aceitarmos aquilo como uma verdade e transformar aquilo no nosso dia-a-dia. Quando nós acreditamos, mais fácil do cliente acreditar também, né? Muito bom. Eu acredito nisso. Muito bom. Vamos falar das métricas. Você olha para as métricas, você falou assim, olha, é importante o vendedor de automóveis hoje em dia ter uma formação, porque ele tem que olhar para algumas métricas, alguns KPIs, né? KPI, como se fala em Portugal. E ter os indicadores na mão. Quais são os números, os indicadores que você olha? Olha, nós olhamos a vários indicadores. O que mais está presente no nosso dia-a-dia e que tem muito a ver com o giro é o Market Day Supply. O Market Day Supply. Correto. Se você quiser, eu posso explicar aqui rapidamente. Por favor. Para os lojistas ou concessionários do Brasil que não possam não saber. Market Day Supply não é nada mais, nada menos que o tempo que uma viatura a um preço médio de mercado é expectável vender. Em quantos dias? Então, se um carro na média de mercado vende em 60 dias, você sabe que se não tiver um preço competitivo, você vai demorar esses 60 dias a vender. E nós temos essas métricas calculadas. Então para nós é muito fácil de entrar numa plataforma como nós utilizamos o Indicata em Portugal, que aqui também há de ter outras ferramentas semelhantes, onde diz um determinado carro, a preço X demora 60 dias a vender, a preço Y demora 90. E tudo isso facilita muito a nossa tomada de decisão, tanto em termos de valor de compra, valor de venda, se é ou não um carro que por ficar mais tempo em estoque vai ter mais custos de manutenção, por exemplo. Isso é muito fácil da gente olhar com os dados à frente. Então, mas nem sempre você anuncia um carro por um preço que é o price to market, né, que é outro que você olha sempre, ele vai vender rápido. E como é que vocês fazem essa reavaliação dos anúncios? Aliás, é você que faz os anúncios? Sou eu que faço os anúncios. Ah, você que faz os anúncios. Se você quiser, eu posso dizer todas as minhas funções na Max Auto. Então diga, quais são as suas funções? Primeira função, fotógrafo. Fotógrafo. Gestão do website. Gestão do site. Gestão de leads. Gestão dos leads. Vendedor. Vendedor. Comprador, às vezes. Às vezes comprador. Quando o meu colega de compras não está presente, por exemplo. E acompanhamento de pós-venda. E acompanhamento pós-venda. Eu acho que é só isso. É isso? Eu acho que é só isso. Mas você acompanha as suas vendas ou da loja? Eu acompanho as minhas vendas. E eu acompanho o processo do cliente desde a chegada do lead, quer seja via Web Motors aqui no Brasil, quer seja por WhatsApp, website, SMS, telefonema, até o pós-venda. Faço o processo todo de venda, acompanhamento do cliente, financiamento também se for preciso, também tratamos. E se tiver algum problema com o carro no futuro, também sou eu que acompanho. Dos meus clientes. Perfeito. Então, voltando. A gente estava falando do preço, que você tem um preço único. Aí vocês anunciam por aquele preço. Aí passou uma semana e não vendeu. Não chega a uma semana para nós pensarmos no assunto. Não chega uma semana. Não dá. Por isso que se você foca no giro rápido, você tem que ver rápido. Nós fazemos duas coisas. Primeiro, quando fazemos a publicação dos anúncios, fazemos logo um destaque para o anúncio ter muitas visualizações. Então você investe logo no primeiro momento naquele anúncio para ser um anúncio já que vai vender rápido. Correto. Estamos a falar às vezes de 2% do valor do carro em investimento de marketing logo à cabeça. Então 2% do valor do carro você já investe em marketing naquele carro. Logo mal entra no estoque. Logo que entra no estoque.
E normalmente esses destaques são feitos de 3 dias e nós, passado 3 dias, se o anúncio não mostrar métricas positivas, o que é métricas? Não recebeu telefonemas, não recebeu mensagens. Se não tiver esse tipo de interação, nós fazemos logo um reajuste de preço, imediatamente. O que é reajuste de preço? Porque aqui reajuste de preço é aumento de preço. Sério? É verdade, sério. Não, reajuste de preço lá é só para baixo. É só para baixo, é para menos. É um desconto à cabeça. Tá, então você baixa o preço do carro. Correto. Se o carro não vendeu em 3 dias. Correto. E Isso para todos os carros. Todos os carros. E uma vez por semana você revê todos os anúncios? Todos os anúncios, nós não revemos os anúncios, nós revemos os valores e métricas dos anúncios. Portanto, nós pegamos no nosso estoque, 30 carros, e vamos anúncio a anúncio ver quantas visualizações teve, quantos cliques teve, que cliques é estar realmente na VDP do carro. Sim, estava a traduzir aqui para o Brasil. VDP do carro. E todas as semanas fazemos essa reanálise e reajuste de preços se necessário. Se o carro não tiver métricas boas. Muito bom. Até porque há uma razão muito óbvia para isso. Você ter um produto que não tem procura e ficar à espera que caia um cliente do céu, isso não acontece. Nós sabemos que isso não é assim. E a Max Auto, nós fazemos isto, mas por vezes falhamos, como todas as empresas cometem alguns erros de vez em quando. E uma coisa que nós reparamos é, no mês que esteja mais difícil de arranjar tempo para fazer essa reanálise, é o mês que no final do mês o resultado é pior. Tá, então, quanto mais você demora para fazer essa análise, pelas estatísticas, o teu resultado no mês é pior. É. Isso aconteceu agora há 3, 4 meses, eu acho. Foi um mês que estávamos com muito trabalho, 2 colegas de férias e não fomos tão ativos no reajuste e foi um mês não tão bom. O mês passado, em outubro, foi o mês em que tivemos realmente muito empenho e tivemos muita dedicação nesse reajuste e no trabalho do dia a dia, e foi um dos melhores meses da Max Auto nos últimos 20 anos. Então não é ao calhas. Não é a sorte, é o trabalho. A gente sabe que dá foco, fazer o trabalho que dá o resultado. Tá, e como é que vocês captam o carro? Ou seja, qual é a tua fonte de abastecimento? Hoje nós temos só 2 fontes de abastecimento. A primeira é a troca, que todos os lojistas hoje em dia têm, não é? E a outra é a captação de clientes através de leads de clientes particulares que querem vender carros. Nós hoje temos um website em Portugal que está disponível para qualquer indivíduo fazer um pedido de avaliação. Nós fazemos a avaliação dessas viaturas e depois fazemos prospeção. Então você tem um site que chama vendaseucarro.pt há quantos anos? Eu acho que o Venda o Seu Carro estamos a falar de 12, 13 anos. 12, 13 anos de vendaseucarro.pt. Correto. Então, num país aí de 10 milhões de habitantes aproximadamente, 10 milhões. Quantos leads você recebe diariamente? Recebemos à volta de 75 leads por dia útil e à volta de 125 por fim de semana. Dia de fim de 75 semana. Por dia útil, 125 final de semana. Correto. Ótimo. Então, você tem lá onde você capta os clientes no C2B. Correto. E quanto você acaba comprando dessas quantidades de leads? Quanto você converte? É o nosso estoque. 30 carros. Então... quase um por dia, vai, na média. É um por dia. Estamos a falar de em 50 a gente pegar um. Em 75 a gente pegar um. Para um. Por dia. Na média vai dar um pouquinho mais que isso, né? Mas assim, se você olhar, significa que você compra o carro, você escolhe muito bem o carro que quer comprar. E acaba comprando o carro nas melhores condições, tanto de condições do veículo, mas como as condições de mercado. Ou seja, você está pagando um preço absurdamente bom naquele carro, porque você tem uma oportunidade de escolher muito grande, é isso? Nós, para além da oportunidade única que temos de poder escolher as viaturas que queremos, também temos alguma facilidade em comprar viaturas para repasse, por exemplo. Viaturas que talvez não entrem no nosso estoque e que nós, por ser uma viatura em condições e que se encontra em bom estado, nós conseguimos comprar e fazer repasse para outros lojistas que trabalham outro tipo de mercado. Alguns exemplos que nós temos, principalmente em carros de gama alta,
Ou seja, se pegar um Porsche, um Land Rover... Então, um carro se vocês dessa gama- trabalham com... Vamos lá, só para tentar entender. Diga, diga. Gama alta são carros mais top de linha, né? Correto. Ok. Qual é a faixa de veículos que a Max Auto trabalha hoje? Eu vou dizer em euros, você Pode traduz ser, se calhar? Não, pode ser em euros. Ok. Nós estamos a falar na faixa dos 15 a 20 mil euros. Essa é a faixa que vocês trabalham. Trabalhamos também inferior, mas a média, o ticket média é à volta Ticket de 15 mil médio, euros. Tá. Mas a gente pega carros desde os 8 até aos 30. Pronto. Essa é a margem. 8 nós aos po- 30. que nós E aí pegamos apareceu no um estoque. carro de 50, que nem você tá falando. Aí você compra para repasse, se for por Correto. oportunidade. Que aí Nós- você já sabe para quem vai vender. Nós fazemos duas formas. Se for um carro que nós temos uma loja que trabalha connosco, que gosta muito daqueles carros, nós quando o cliente chega, ligamos à loja e fazemos aquela comunicação, perguntamos quanto é que ele acha que vale, nas condições que está, o que é que faz sentido oferecer. Em carros que nós temos confiança e não temos um lojista específico, a gente compra e depois vai falar com os lojistas. Muito bom. Você falou que faz os anúncios, né? Sim. Quantas fotos vai em cada anúncio? Vai em torno de 50 a 59. 50 a 59 o quê? Fotos? Fotos por No carro. anúncio, por carro? Pode abrir o site e confirmar, se quiser. Por quê? Tem duas razões. Primeiro, é a razão da permanência do cliente na nossa página, não é? Nós sabemos hoje que isto também tem métricas que nos deram essa informação, que quanto mais tempo o cliente passa na nossa página, maior é a probabilidade de conversão, não é? Então, nós queremos vender, temos que dar essa oportunidade ao cliente de ver ao detalhe, perceber o que é que está no carro, o que é que não está. E a outra coisa, a outra razão é, na Max Auto nós prezamos muito pela transparência. Então nós pegamos nos vários detalhes do carro, quer esteja bom, quer não esteja novo, e a gente tira a foto para o cliente ver, antes de chegar à loja. E isso traz uma transparência grande, porque o cliente às vezes vê uma foto que até tem algum defeito, ou que não seja perfeito, ele diz, não, Max Auto até o que não é bom tira foto. E então é essa a nossa maneira de pensar. Muito bacana, muito bom. É assim mesmo. Não, tô achando o máximo, né? Porque, como você falou no começo, eu nasci nesse mercado. E desde que eu me conheço por gente que eu acho que é um mercado que tem muito a crescer nesse sentido de conhecimento, de estudar, de aprender, de melhorar. E ver uma pessoa fazendo exatamente isso e fazendo dar certo... É muito legal. É a confirmação de que realmente tem um mercado enorme para crescer aqui. Não, eu costumo dizer, e eu acho que toda a gente diz que trabalha nesta área, que isto é uma das áreas de negócio que dá para toda a gente. Quem quiser fazer bem e quiser participar do mercado tem oportunidade e tem espaço. E eu acho que o mais importante é, com o evoluir do tempo, e principalmente porque hoje em dia estamos muito digitais, é bom ter esta transparência, porque um cliente antigamente, para conhecer um carro, tinha de ir a 10 lojas pessoalmente, não é? Então não havia uma confiança tão grande. E hoje em dia, com a internet, ele fala connosco, vê o anúncio ao detalhe, é muito mais transparente. E eu sinto-me feliz de ter nascido nesta geração e de poder fazer desta forma. Eu sei que o meu pai faz já há 20 anos, mas estar hoje numa era mais digital e mais fácil de fazer estas coisas é espetacular. Muito bom, muito bom. E falando até você falou que responde os leads da concessionária. E aí eu sei que da Max Auto. E eu sei que na Max Auto vocês respondem o lead no minuto par e no minuto ímpar. O que é responder no minuto par e no minuto ímpar? Olha, o minuto par e minuto ímpar surgiu de uma ideia que não sei se fui eu, se foi um colega meu que lançou, mas foi uma ideia espetacular na altura. Nós estávamos com um problema que era, nós respondíamos muito rápido aos leads. Em menos de 5 minutos, o lead está respondido. E o que acontecia é, como não há distribuição de leads por vendedores, acabava por acontecer uma coisa que era, um cliente enviava mensagem e recebia 2 respostas. Porque em 2 minutos de resposta, o site não atualiza. Então recebia uma resposta minha e recebia de outro vendedor. E nós percebemos que isso não era coerente. Nós tínhamos de mostrar uma jornada ao cliente transparente e positiva e ao mesmo tempo de 1 para 1.
É o vendedor com o cliente, não é o cliente com 5 vendedores. Não faz sentido. Então nós a maneira que criámos, como tínhamos 2 vendedores na altura, era um respondia no minuto par, portanto, minuto 2 da hora, minuto 4, minuto 6, e consequentemente respondia um vendedor no minuto 1 ímpar, minuto 1, minuto 3, minuto 5 e consequentemente respondia ao outro vendedor. Muito bom. É. Muito bacana. E ficou resolvido o nosso problema. Pronto. Do dia para a noite. Foi uma inovação excelente na altura. Estávamos com essa dor de cabeça que ficou resolvida. E como é que, por exemplo, você recebe uma mensagem à noite de um cliente, né? Porque o cliente não escolhe horário para mandar mensagem, né? Como é que funciona? Nós temos o e-mail e o login do Web Motors, que é o stand virtual em Portugal, no telemóvel de cada vendedor. E, portanto, se a gente recebe notificação, não interessa a hora. Se estiver acordado, a gente responde. Eu vou tentar traduzir. Traduzir. Tá. O stand virtual é o portal de classificados que tem em Portugal. E todo mundo tem o seu login e senha e tem no seu telemóvel, que é o celular. Correto. E aí cada um responde na hora que recebe. Não Correto. importa o horário. Se o vendedor quiser vender, né? Se quiser vender. Se não quiser vender, não precisa responder, né? Se não quiser vender, deixa para mim, que eu vendo. Mas é assim mesmo. Bom, é assim, nós hoje em dia com o digital é muito mais fácil. Eu estou em casa, estou a ver uma série, estou a ver um filme, caiu uma mensagem, se for o WhatsApp, você responde, Caporal? Você acha? Eu acho que você responde de certeza. Mas se eu respondo um WhatsApp a um amigo, a um familiar, por que é que eu não vou responder uma mensagem a um cliente que vai te dar dinheiro. Dá mais que o meu amigo. O meu amigo Provavelmente teu amigo vai ajudar você a gastar dinheiro. O meu amigo vai fazer eu gastar dinheiro. Às vezes eu até respondo ao cliente e não respondo ao amigo. Mas tem gente que tem, sei lá, 2 telemóveis, 2 celulares, um para trabalhar e o outro para... Né? E aí deixa aquele do trabalho 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, deixa desligado já. Na Max Auto não tem isso. Não tem isso. A Max Auto faz uma coisa, que é Max Auto paga o telemóvel pessoal para o funcionário, para o colaborador. O colaborador tem tudo no mesmo telefone. O meu WhatsApp é profissional, não há WhatsApp pessoal. Perfeito. Só um número. Muito bom. Você está fazendo o que no Brasil? Estou a fazer muita coisa. O que você veio fazer aqui? Olha, a razão, eu vou começar pela razão porque eu acho que é o que faz mais sentido explicar do que é que me fez trazer aqui. Como eu disse, a minha ideia e do meu pai não seria eu começar na Max Auto mal acabar-se o curso de administração, não é? E então, estando há 3 anos na Max Auto a trabalhar sem ter uma experiência externa, sem conhecer uma empresa diferente, surgiu esta oportunidade de vir passar um mês com o Caporal e com a Fabi e estar no dia-a-dia de autoavaliar, conhecer concessionários, conhecer lojistas, conhecer processos, conhecer também as diferenças, porque há algumas diferenças entre o Brasil e Portugal, e não são poucas. Umas melhores, outras nem tanto, mas que para mim como indivíduo e como profissional me agregam bastante valor. Ainda hoje de manhã estava a ter formação de vendas aqui na Autoavaliar. Está vendo? Então foi isso que eu vim fazer. Vim passar um mês de ganhar conhecimento, ganhar formação, ver uma realidade diferente, abrir um bocadinho o espectro e também me dar a oportunidade de ter novas ideias, porque nós sabemos, e acontece em todas as empresas, quando a pessoa está no dia-a-dia, é o dia-a-dia. Não dá para... Dar até dá, mas não promove a inovação, a alteração de alguns processos, e foi isso que eu vim tentar fazer. E você está aqui há quanto tempo? Cheguei dia 6 de novembro, então estou aqui há 20 dias. Nesses 20 dias, o que você viu que mais te impressionou aqui no Brasil, nesse mercado? No mercado automóvel impressionou-me 2 coisas. A primeira é a questão, de novo, de todo o carro tem que ter desconto. Não consigo entender isso. Qualquer lojista ou concessionário que eu fosse, a primeira frase que eles diziam é: a gente tem uma gordurinha. Uma gordurinha. A gente tem uma gordurinha. Assim, poxa, você tem uma gordurinha no preço do carro, então você já sabe que esse não é o preço do carro. Não faz sentido. Aqui os vendedores são contratados para dar desconto. E não é só. E o que me espantou mais é que não é só no mercado de automóveis. É em tudo. É. E
E essa foi uma das coisas que eu achei que, primeiro, não mostra transparência nenhuma, não é? Não. Porque o cliente chega a ver um preço. Ele não sabe qual é o preço, na Ele verdade. não sabe qual é o preço, ele vai descobrir depois. Depois, Ele vê o anúncio na internet, nem vale a pena olhar para o preço. Olha Não. para o carro, se ele gostar, vem à loja e depois conversa com o vendedor. É isso mesmo. Em Portugal, o meu cliente chega à loja. Só para o Caporal ter noção, e a Fabi, eu tenho clientes que ligam para a Max Auto, compram o carro sem nunca ver o carro e sem discutir preço. Ligam, eu quero comprar o carro. Eu peço a reserva, envio o contrato de compra e venda, está fechado o negócio. Hoje eu acho que não dá para fazer isso no Brasil. Dá para vender sem ver o carro, o pessoal vende, mas sempre vai ter uma gordurinha e um chorinho. E vai ter uma conversa. Eu já vendi carros sem quase conversar com o comprador. Porque o anúncio está tão bem descrito e tão bem construído que o cliente sabe o que está a comprar. No máximo ele pergunta, qual é o histórico, para saber um pouco da história do carro. Pergunta também se teve alguma avaria, alguma coisa que nós podemos dar informação adicional, mas não fala de preço, não fala de muita coisa. É muito mais fácil. Essa foi a primeira diferença que eu reparei aqui no Brasil. E o que mais? Segunda diferença foi sobre a garantia. Garantia. Cara, Isso é uma coisa importante. Lá existe garantia de carro usado? existe. E de quanto tempo a garantia? Eu fico até com dó de dizer. Fica com pena de dizer? Eu acho que eu vou abrir aqui uma empresa no Brasil. A garantia mínima obrigatória é 1 ano e meio. Mínima obrigatória. Então, se eu comprei um carro com você e deu um problema, ou na suspensão, ou no motor, ou no câmbio, ou na caixa de direção, não importa onde, 1 ano e 5 meses depois, você é obrigado a consertar. Max Auto paga. Max Auto paga. E teve agora há pouco tempo um caso desses. E todo mundo vai falar que aqui no Brasil não dá porque o pessoal aqui é muito esperto, muito malandro. Né? Eu acho que não é questão de ser brasileiro para isso. Ou você acha? Não, eu acho que não tem a ver com ser brasileiro. Até porque eu já estou cá no Brasil há algum tempo e tenho visto um bocadinho do mercado e tenho falado com lojistas e com concessionários. Em Portugal também você vai ter alguns clientes que não cuidam tão bem do carro, não são tão preocupados e que o carro pode vir a ter mais avarias, não é? Mas uma coisa que nós exigimos, e eu acho que aqui no Brasil também existe, porque há uma empresa que faz garantias no Brasil maior, que é a Gestauto, e eles pedem comprovativos de manutenção. E nós em Portugal fazemos o mesmo. Comprovante de manutenção, troca de óleo. Troca de óleo, o carro precisava trocar pneus, o cliente troca, precisava trocar discos, pastilhas, o cliente troca. Mas disco pastilha entra na garantia ou não? Em Portugal não entra. Não entra. Porque é material de manutenção. Ok. Então quando vai de gasto contínuo, não vai entrar. Não entra. Nós na Max Auto, e por termos esta relação com o cliente de transparência e de pensarmos muito também no cliente e no bem-estar dele, nós temos uma política que é, se for material de desgaste, imaginemos que uma bateria, ele comprou o carro hoje, a bateria em 1 mês avariou, Max Auto paga. E se for em 1 ano? 1 ano já não paga. Porque Mas aí não está na garantia? Não, porque é material de desgaste. E, portanto, aí o que prevalece, primeiro, é a boa vontade da Max Auto. Mas o cliente sabe disso? Ele não vai chegar e pedir para você a bateria depois de 1 ano? O cliente não sabe. O cliente não sabe. Não. E ele pede. O cliente o que sabe... Ele acha que está tudo na garantia, não acha? Ele acha, mas nós tentamos, quando vendemos o carro, explicar bem o que está em garantia e o que não está. Ok? Mas nós, como bons profissionais que somos, tentamos sempre auxiliar. E um cliente liga para mim, o carro está com uma avaria. O cliente é um particular, ele não sabe que avaria é. A primeira coisa que ele vai querer é pôr o carro numa oficina. Sim. Então, quando o carro chega à oficina, depois vem com um orçamento. E nós analisamos sempre a avaria antes do cliente, ok? Então nós, por exemplo, no caso da bateria, que avariou passado 1 mês, o cliente nem pediu, foi a Max Auto que achou que fazia sentido pagar e diz ao cliente, a garantia não cobre bateria, mas você comprou há pouco tempo o carro e nós não queremos que você fique com despesa agora. Você acabou de pagar um X por um carro, não é? Não é suposto em 1 mês ter que gastar mais X em manutenção ou o que seja, não é? Então o Max Auto ajuda nesse sentido, mas não é o cliente que pede. Muito bom. E ainda assim você ganhou dinheiro? Ganhamos. Não tanto quanto gostávamos, mas ganhamos.
Não, nós o que fazemos na Max Auto, não sei se por acaso, não sei se no Brasil fazem isso. Então, mas essa era a minha outra pergunta. O que você viu do Brasil que te impressionou, você já respondeu, essas duas coisas. Correto. E o que você vê em Portugal que no Brasil a gente via fazer? Primeira coisa é a utilização de métricas. Ah, métricas. Porque o pessoal aqui, nas lojas que você foi, ninguém olha para métricas. Ninguém olha. Eu fui a várias lojistas e Quantas lojas você foi, mais ou menos? eu devo ter ido a umas 15 lojas e a 2, 3 concessionárias. Tá, mais ou menos 20 lugares. Mais ou menos. Um bocadinho menos, mas sim, à volta disso, 15 a 20. E não vi ninguém usar métricas. E vi muita gente profissional. Eu vi muitos vendedores, vi muitos donos de loja bons e que têm um negócio a rolar bem e que respeitam o cliente e tentam ser transparentes e são bons no ramo deles, mas não usam. Não usam. Podiam ser melhores nesse sentido, eu acho. Muito bom. E essa é uma das opções que eu diria. E a outra coisa? Tem mais alguma coisa? Deve ter que eles poderiam levar de Portugal, correto? É, correto. O giro. Cá no Brasil não vi ninguém a fazer giro. Aliás, eu entrei num grupo de lojista faz um tempo já e escrevi assim: o que é mais importante para vocês, giro ou margem? Aí o pessoal a maioria disse margem. Mas a gente estava na pandemia. Até entendo que na pandemia o mais importante era a margem. Estava no final da pandemia. Mas mesmo assim, aí eu fiz mais uma pergunta. Qual é seu giro e qual é sua margem? Aí travou tudo. Porque na margem, mais ou menos, o pessoal tem uma ideia, tal, né? Mas quando do giro, ninguém sabia. E essa é outra coisa que as métricas e os valores trazem. Nós, no Max Auto, nós sabemos que margem é de cada carro. E, por exemplo, cada despesa que haja na viatura, legalização, manutenção, nós metemos no carro. Nós não metemos como despesa da empresa. Claro. Então, é o custo do carro. Então, nós sabemos identificar a margem líquida da viatura, já com todos os custos incluídos. E nós ainda fazemos outra coisa na Max Auto. Nós deixamos 500 euros por carro para garantia. Então, na margem do carro, você já coloca 500 euros a mais que sabe que é para assumir algum problema que o carro tenha. Correto. E depois, quando há um problema... Um carro mais ou menos de 15 mil, que é mais ou menos o que você trabalha, quanto ele deixa de margem? Estamos a falar à volta de 1.600 líquido. Líquido. Então, 10% líquido, e aí você vai gastar com preparação, com anúncio, com tudo. Então, você tem que ganhar pelo menos uns 2 mil euros nesse carro. 2 e pouco, sim. 2 e pouco. Não, até tem que ser 2 e pouco. Para pagar as despesas e para pagar esses 500 euros de garantia e o IVA ao Estado. Já pagam os impostos. Vocês dão entrada em todos os carros? Pagam impostos em todos os carros? Pagamos imposto em todos os carros. Isso no Brasil o pessoal faz também, mas só que faz com tal de procuração. Sabe o que é procuração? Sei, mas não é bom. Não é coisa boa. Não é coisa boa? Eu acho que não. Lá é direto. É direto. Entra, a entrada e da saída. Tá bom. Nós pagamos logo. Fica logo despachado. Muito bom. E me diz uma coisa, e o pagamento do vendedor? Porque assim, vocês ganham para cada carro vendido um percentual do valor do carro? Não. Não? Não é percentual do valor do carro. Não é em cima do valor do carro? Se fosse percentual acima do valor do carro, estávamos todos os vendedores ricos, eu acho. E a loja quebrada? Não havia loja sequer. No mês a seguir não havia stock. Não, nós recebemos percentagem da margem. Então todos têm que saber quanto ganhou. Todos sabemos. No final de cada mês, a parte administrativa da empresa envia um relatório de todas as vendas do mês e toda a margem de cada carro, com descritivo se houve também margem de financiamentos, seguros, esse tipo de coisas. F&I também inclui. E nós temos acesso a essas informações. E aí vocês ganham em cima dessa margem. Tem um salário fixo? Tem o salário baixo, porque o vendedor não tem que ter salário bom, tem que fazer vendas, né? O vendedor tem que vender, senão não tem que trocar de profissão. E então nós temos um salário reduzido, mas depois temos as comissões que agregam, às vezes é o dobro ou o triplo do salário. Que maravilha, muito bom. Eu acho que na Max Auto nós fazemos isso
e foi uma ideologia que foi criada com um propósito. Se você trabalhar com comissão sobre a margem, o vendedor vai querer vender mais caro, né? O vendedor não vai querer fazer desconto. Vai querer vender mais carro ou não? Querer vender mais caro. Caro, com um preço caro. mais elevado. Preço mais elevado, claro. Então, a gente vai querer vender F&I, nós vamos querer cobrar as despesas, nós não vamos querer fazer desconto, porque isso vai afetar o nosso resultado. Então, o esforço e a razão pela qual a Max Auto trabalha dessa forma é para os vendedores terem todo o seu esforço em completar uma venda boa para todos. Para o vendedor e para a empresa. Perfeito. Porque sem a empresa não há vendedor, né? E eu sei de outras empresas, e eu não sei como é que é aqui no Brasil, que pagam, por exemplo, X por carro. O vendedor faz desconto e recebe o mesmo. Onde é que isso faz sentido, não é? Aí ele é pago para ganhar desconto, para dar desconto, né? Ele é pago para a empresa que perder dinheiro. Então, é meio maluco isso, né? É coisa de português isso. Não. Não é coisa de português? Também tem português que faz isso, mas Também tem português que faz isso, mas não é Max Auto. na Max Auto a gente não aceita. Ah! Não aceitamos essas coisas. Muito bom isso, hein? Muito bacana. É um compromisso. Vocês fazem piada de brasileiro lá também, igual a gente faz de português? Não. Não, A só gente, um pouco. a gente não zoa os brasileiros. Não zoam os brasileiros? Não zoa. Não acredito. Juro. É muito engraçado que o brasileiro em Portugal é bem visto. E nós temos muita cultura brasileira em Portugal. Nós consumimos muita coisa. Música, comediantes, podcasts, Comida. comida. Comida não tanto como eu gostava, né? Mas agora vai, né? Agora espero que vá mais. Mas nós consumimos muito a vossa cultura e gostamos muito de vivê-la também lá. Então, e temos muitos brasileiros lá. Eu vendo carros a brasileiros todos os meses. É raro um mês que eu não vendo um carro ou dois a brasileiros. Às vezes até mais. É normal. E o brasileiro que vai para lá consegue fazer financiamento? Consegue. Financia. A primeira coisa que é obrigatória em Portugal, que é exigido pelo Banco de Portugal até, tem que ter um documento válido pelo Estado português. Okay? Portanto, um título de residência. Não sei se aqui no Brasil é igual, se é título de residência também. Comprovante de residência. Aqui precisa. Pronto. E a carteira de identidade? Carteira de identidade é o comprovativo. Cartão cidadão? Isso não precisa. Não precisa. Não. O Então precisa ter um comprovante de residência. comprovante de residência Mas é um comprovante, uma conta ou é um comprovante de permissão de residência? é um comprovante de permissão de residência. Ah, de permissão de residência. Correto. É um cartão de residência. Não, Ok. não é uma fatura, não é Entendi, um um cartão de aluguer. residência. Então ele tem que morar nos Estados Unidos, em Portugal. Estou pensando já nos Estados Unidos. Tem. Morar em Portugal. Tem Tá. que morar em Portugal e tem que trabalhar em Portugal para conseguir fazer um financiamento. Tem É que as ter únicas duas uma renda condições. em Portugal, uma forma de ganhar o dinheiro em Portugal. Correto. E E não aí? precisa ter um ordenado alto. Os financiamentos em Portugal, o valor por vezes é bastante reduzido e consegue facilmente entrar no agregado familiar, nas despesas mensais. Entra na renda familiar. É. Tá, me diz uma coisa. E de quanto tempo normalmente é o financiamento? 10 anos. Como assim? Carro? É. Você financia 10 anos o carro, Maioria dos financiamentos que a Max Auto faz e outros... mas carro usado? Carro usado. Então um carro lá de 5 anos você financia mais 10. Carro com 10 anos, Com 10 anos financia mais 10. mais 10. Mas aí quando terminar o financiamento o carro não vale nada. Aí é... Aí tem que comprar outro. Mas é sério isso? É Sério claro. mesmo. É. Até é engraçado, porque no Brasil eu creio que financia até 4 ou 5 anos no máximo. É. Em Portugal isso é início de financiamento. Ninguém financia a menos do que isso. Ok? Portanto, o financiamento E começa... você estava achando estranho a gente parcelar uma blusinha? Ah, é? Ele foi no shopping Foi comprar roupa falando, o que? Vocês parcelam roupa? Não, onde... Vocês parcelam carro em 10 anos. A gente só parcela carro e casa. Mais nada. O resto paga à vista. O resto paga à vista. Não, mas é diferente. E o mercado financeiro em Portugal permite isso facilmente. O que acontece muito, e para complementar o que o Caporal estava a dizer de passado 10 anos o carro não tem valor, ou tem muito pouco, o que acontece muito em Portugal é o seguinte: o cara em 5 anos
troca o carro. Então, na troca, quita o financiamento e faz um novo. Então a pessoa não fica 10 anos com o carro. Acontece, mas não é Frequente. não é frequente. Ele ou troca e faz quita o carro no financiamento e vai pegar outro, e portanto faz um financiamento novo, ou então o que acontece, e que em Portugal permitem fazer, é ele deve 10 mil euros. Ele hoje, 13º, 14º mês, recebeu 2 mil euros. Ele chega à financeira e diz: eu quero abater 2 mil euros no meu carro. Posso? A financeira permite, sem qualquer custo adicional. Ok? Então, às vezes a pessoa financia 10, mas em 4, 5 está pago. Que bacana. Okay? Mas é bom porque a prestação fica baixa. No agregado familiar, na mensalidade, facilmente a pessoa paga sem incumprir. Né? Isso é uma coisa boa, uma diferença grande. Qual é a taxa de juros hoje lá? Anual é de 13 a 14. 13 a 14. Em usados. Em usados. Sim. Então não está muito diferente daqui como era aqui antigamente. Hoje aqui está mais alto, mas vamos falar assim, 1% ao mês. Não, mas o brasileiro gosta muito do financiamento em Portugal. Gosta. Eu vendo, se calhar em cada 2 brasileiros, um faz financiamento. Qual é a proporção? De cada 10 carros que você vende, quantos financia? É à volta de 4 a 5. Metade. Sim. Mais ou menos. Eu até no meu... É a mesma coisa que aqui. Quando aprova. Lá aprova muito. Se você for para lá agora e quiser fazer um financiamento, você consegue para mim. Isso já não. Isso já não? Cabral não trabalha em Portugal. Você tem rendimentos em Portugal? Claro que eu tenho. Tenho empresa lá, tenho tudo. Sério? Ué, não então tenho? Não dá. Mas se calhar vai ter que fazer em nome da empresa. Não vai poder fazer em nome pessoal. Por quê? Porque eles exigem um rendimento pessoal. Mas a empresa pode fazer a declaração que paga para mim? Pode, mas aí você é dono da empresa, você pode declarar o que quiser, não é? É. Já começa a entrar noutros conflitos. Tem que haver uma justificativa. Entendi. Tem que vir tudo muito bem. Explica para ele. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Porque aqui o pessoal, eu vou falar a palavra que o pessoal usa aqui, depois eu traduzo para você se você entender. Mas ele faz a maquiagem da ficha. Não sei o que Sabe o que é? Não sabe o que é? Make-up. Você sabe o que é make-up? Make-up sei. Então, ele embeleza a ficha. Sério? Ele melhora a ficha. Ele deixa a ficha mais bonita para poder aprovar. Então o cara engana a financeira com quem trabalha para conseguir Não, eu vender não carro. falei isso. Então. Eu falei que ele deixa a ficha mais bonita. Eu não falei que engana ninguém. Como é que- Não coloque palavras na minha boca. Não tá enganando. Não coloque palavras na minha boca. Eu Então, disse que ele pega e dá uma melhoradinha na ficha. Ok. Entendeu? Ok. Lá não se faz isso. Não. Lá é... A gente manda a documentação. Aqui também, de cada 10, quantos aprovam que você manda? 8. 8. Aqui aprova 3. Então, no bom ainda, hein? Às vezes aprova menos que 3. Então, realmente... Lá só não aprova por 2 ou 3 razões. Primeiro, se tiver algum processo no Banco de Portugal, não pagou uma dívida, está com um processo judicial, não faz sentido. Né? O cara já está com problemas, não vai dar outro financiamento. Ou se, por exemplo, for uma pessoa com um ordenado baixo que não vai dar entrada na viatura, portanto está a pedir... Eu posso financiar sem entrada. Pode. E muita gente financia sem entrada. Sem entrada. E paguei 10 anos. Paguem 10 anos sem entrada. E se uma pessoa tiver um ordenado baixo, não quiser dar entrada, portanto vai financiar o carro na íntegra, e tiver, por exemplo, muitas despesas com filhos, habitação, e já fica ali na taxa de esforço muito apertado. Quantos por cento do salário pode ser comprometido no financiamento, você sabe? Mais ou menos? Não tenho a certeza, para ser honesto. Porque eles levam... Primeiro depende de financeira para financeira, ok? E eles levam em conta o custo de vídeo, o custo de vida médio em Portugal. E, portanto, às vezes pode ser 60%, mas o custo de vida aumenta mais 20% ou 30% e já fica apertado. Okay? Entendi. Mas eu não tenho a certeza do valor exato que permite. Muito bom, muito bom. Você gostaria de receber brasileiros na sua loja lá em Portugal visitando você? Podem vir todos. Então, faz o convite. Amigos brasileiros, venham para Portugal, eu mostro a loja, mostro como se trabalha na Max Auto e vocês vêm com ideias novas. Basicamente vou devolver o que fizeram comigo. Que bacana. Conheci muita gente bacana no Brasil,
dono de loja, vendedores, que abriram as portas e falaram transparentemente como é um negócio, como fazem as coisas. Alguns ficaram espantados com a garantia em Portugal, por exemplo. A gente trocou muitas ideias. E se forem a Portugal, é só chamar no Instagram ou no número de telefone que está no site. Muito bom. Podem vir. Vamos ver se você responde o lead na hora. Agora eu não consigo responder. Mas os meus colegas respondiam. Muito legal, muito legal. Salvador, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por dividir todo esse seu conhecimento com a gente, de ter interesse em aprender sobre o Brasil, porque eu acho muito bacana, e por estar aqui no nosso The Dealers Podcast, abrilhantando com uma visão internacional a nossa noite. Obrigado. Eu é que agradeço. Foi um Muito prazer bom. imenso estar aqui. Os dois. Ok.